Oi gente, aqui é a Ana Luísa do Emid Books. Eu espero muito que esteja tudo bem aí com vocês. Se tu é novo aqui, seja muito bem-vindo. E hoje eu vim falar de uma história que é extremamente tocante e acho que muitos de vocês aí já ouviram falar dela, que é o Menino do Pijama Listrado, do John Boy. Essa história, ela ficou bastante conhecida até por conta do filme, porque tem o filme, acho que tem na Netflix também, mas em outras plataformas de filmes também tem, eu já vi em outras. E essa edição aqui que eu tenho, ela é da Companhia das Letras, pelo selo da Seguinte. E essa edição, ela é muito bonita, muito caprichada, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. É uma edição muito linda, ela é ilustrada, então ela tem, ó, umas imagens por dentro, a diagramação é maravilhosa. Nesse livro aqui, a gente vai conhecer a história do Bruno, que é um menino que tá ali entre os seus 6, 7 anos de idade, e o pai dele é um soldado do exército nazista. Então a gente aqui tá na Segunda Guerra, tem até o símbolo aqui, né, do nazismo, um soldado. E o pai dele, ele é meio que líder de uma parte ali do exército, coisas assim. Então, claro que ele tá cumprindo ordens, né? Então, eles vão se mudar para uma casa no interior e o Bruno vai ter que deixar todos os amigos, deixar os avós que moravam perto da casa deles. Eles moravam numa cidade bem movimentada, moravam assim no meio da cidade e tal, na parte movimentada, tá, da cidade. Então, ele vai se mudar para um lugar bem no interior com a família dele, onde é tipo uma sede, sabe, dos soldados, então fica sempre entrando e saindo soldados dali e ele acaba nunca se sentindo em casa nesse lugar, não tem crianças para ele brincar, então ele acaba se sentindo muito sozinho. Então, da janela do quarto dele, ele consegue ver que tem uma fazenda entre aspas, perto da casa deles. E ele pergunta pra mãe dele se ele não pode brincar com essas crianças da fazenda. E a mãe dele fica apavorada. Ai, que fazenda, não sei o que não tinha nada ali perto. Só que, na verdade, gente, não é uma fazenda. É um campo de concentração que existia, né, na Segunda Guerra. Então, a mãe dele diz que ele não pode ir e o pai dele acaba tentando esconder aquela janela do quarto dele pra ele não olhar mais pra lá e tal, não ver mais aquilo. Só que na cabeça dele é uma fazenda onde ele vê várias crianças lá. Então, ele acaba conseguindo sair da casa, né, do quintal ali, e ele vai em busca dessa fazenda. E quando ele chega lá, tem um menino da idade dele sentado do outro lado da cerca, né, dessa fazenda. E eles começam a conversar. E assim como o Bruno não entende a brutalidade, o horror que está sendo aquela guerra e o que está acontecendo com aquelas pessoas, aquele outro menino, ele também não entende, sabe? Ele sabe que as coisas estão ruins para ele. Ele foi para esse campo de concentração juntamente com seu pai, mas ele sabe que as coisas estão ruins, que ele tem que fazer um trabalho muito pesado, mas ele não entende por que isso está acontecendo. Pensa, um menino de 6, 7 anos num campo de concentração. Então eles se encontram nessa cerca e o Bruno fica meio, né, achando estranho, porque o menino tá sempre com a mesma roupa, o menino tem a cabeça raspada, essas coisas assim. Mas eles começam a formar, de certa forma, uma amizade, eles começam a ser amigos. E a partir dessa amizade que se forma, uma coisa muito tocante vai acabar se tornando nessa história. O Bruno e o Samuel, que é o menino que tá no campo de concentração... Não, gente, não é Samuel, tá? É Samuel mesmo. Eu não lembro como é que era no filme, mas pelo menos no livro é assim. E eles acabam formando uma amizade muito linda, uma amizade muito rica, só que eles estão em meio a esse horror que nenhum dos dois entende. E a diferença de tratamento entre os dois durante o seu cotidiano é algo que a gente fica muito impactado, sabe? Porque vai acontecer momentos e situações em que a gente vai pensar, poxa, o que o Bruno tem de tão diferente do Samuel, sabe? Os dois meninos com 6, 7 anos, mas com realidades tão distintas. E é uma coisa que faz a gente refletir muito, sabe, sobre os problemas do nosso mundo. Claro que a gente não tem mais, né,
tudo o que aconteceu na Segunda Guerra, não tem mais esses campos de concentração, campos de extermínio, mas ainda assim faz a gente refletir muito sobre as situações das outras pessoas, como as outras pessoas estão vivendo, que é diferente da nossa realidade, né? E isso é algo que nos choca muito em vários momentos. Gente, o livro ele toca muito nessas partes, assim, e é de chorar, sabe? Eu não gosto de falar spoilers aqui nos vídeos, vocês sabem disso, mas, gente, assistam o filme, tá? Assistam o filme e leiam o livro, porque, assim, o final é muito triste, sabe? O final é uma coisa que nos quebra o coração completamente. Não é exatamente o que a gente está esperando quando fala de, né, campos de concentração, a gente já tem uma ideia do final, né? Mas não é como a gente imagina, é pior um pouco. E acho que, de certa forma, esse final, ele nos mostra como aquilo tudo era tão terrível para algumas pessoas e como poderia ser para outras. Tipo, era o Samuel, mas só por conta, muitas vezes, da religião ou de alguma coisa da família do Bruno, podia ser ele que estava lá. E acho que os pais dele sentem isso no peito nesse livro, sabe? Chega num ponto em que eles sentem isso de verdade e a gente sente também, é um final muito triste. É um livro muito triste, mas é um livro muito verdadeiro. A gente precisa, né, entender que essas coisas aconteceram na Segunda Guerra e que muita gente sofreu muito com isso e que a gente precisa, assim, ter conhecimento dos fatos históricos, né, da nossa sociedade, do nosso mundo, as coisas que aconteciam. Somente entendendo o quão horrível eram esses fatos históricos é que a gente pode não permitir que isso se repita. É um livro muito triste, muito tocante, mas que eu acho que todo mundo deveria ler para entender um pouco mais essa questão familiar e essa questão de desigualdade que aconteceu no Holocausto. São cenas muito ruins as que a gente vê no livro, que é retratado no livro, mas ao mesmo tempo são cenas que a gente sabe que acontecia muito e que com certeza o Bruno também sofreu nessa história, não foi só o Samuel, porque de certa forma o Bruno tinha um coração melhor, ele era uma pessoa melhor e ele não queria isso, sabe? Ele não entendia por que o amigo dele tinha que estar lá. E isso é algo que, se a gente tiver um pouquinho de humanidade, a gente começa a pensar também, por que aquela pessoa tá lá e não eu? Por que aquela pessoa sofre isso e não eu? Isso é algo que a gente só precisa de um pouquinho de humanidade e um pouquinho de empatia para entender. Não é necessário uma guerra pra gente pensar nessas coisas. A gente precisa se colocar no lugar do outro, ter empatia pelo outro e tentar melhorar a situação do outro, mesmo que a luta não seja nossa. A gente tem esse poder de ajudar na voz das outras pessoas. Todos nós temos, independente de quem for. E esse poder é o que a gente deveria estar usando. É o nosso superpoder que a gente deveria estar usando, sabe? É um superpoder que falta na nossa sociedade. É de ajudar na luta da outra pessoa. Porque um dia a luta vai ser nossa. E a gente não vai conseguir travar ela sozinhos. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu não falei tanto do livro como nas outras resenhas, mas é porque eu sei que muita gente já conhece essa história, mas eu achava muito necessário vir indicar ela aqui no canal, porque é uma história muito arrebatadora e uma história que faz a gente chorar. Eu chorei várias vezes lendo esse livro e é bem difícil, assim, de engolir essa história, mas é uma história muito real, né? Então, a gente precisa, assim, desse conhecimento histórico, a gente precisa saber da nossa história, da história da nossa sociedade. Não esqueçam que vocês têm esse superpoder de ajudar na luta das outras pessoas e nunca esqueçam essa voz, esse poder de vocês, porque sempre vai ter alguém precisando dele. Sempre vai ter alguém precisando de mais uma voz na sua caminhada. E cada um de nós tem o poder de ajudar nessa voz das outras pessoas. Então é isso, um beijo no coração de vocês, que vocês tenham um final de semana lindo, iluminado, e até o próximo vídeo.